Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Olha, hoje a gente vai falar de política. Está a posto conosco aqui, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, professora Rosa Neide, que já esteve aqui recentemente conosco, recentemente assim, uns 2 meses atrás, 3 talvez. Mas olha, de lá para cá muita coisa aconteceu no mundo político e tem também uma situação aí que a professora Rosa Neide está liderando, rapaz. Amanhã ela e outros tantos aí visitarão o Pantanal, que está em chamas. Esse grupo aí vai trazer aí, fazer um diagnóstico para ver o que está acontecendo no Pantanal. Animais morrendo, o povo aqui na Baixada Cuiabana, por exemplo, não está aguentando essa fumaceira danada. Mas a gente vai esmiuçar esse assunto aqui, dentre outros, com a professora Rosa Neide, do PT. A propósito, você pode e deve participar conosco, porque é a sua opinião que importa, meu caro. E você pode interagir com a gente por meio do WhatsApp, 99932-2529, está aí na tela para você participar com a gente. Mande uma pergunta, se tiver aí, para a professora Rosa Neide, não é? Uma pergunta de texto via WhatsApp, aqui no programa Opinião que tem, como sempre, a cerejinha do bolo, que é o professor Lorenberg Alves. Eu falei no bom sentido, cerejinha do bolo. Eu achei uma coisa assim meio, mas na verdade foi um elogio que eu quis fazer para o senhor. Muito obrigado pelo elogio, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, mas a cerejinha é sempre o amigo telespectador, viu? A cerejinha, no bom sentido. No bom sentido. A razão do nosso programa é o nosso telespectador. Já assim tá rindo de quê, rapaz? Cerejinha no bom sentido. Põe maldade em tudo, velho. Então, e você também que nos assiste aí pela internet, a página no Facebook da TV Pantanal, não é? Você que está aí em qualquer canto aqui, de Cuiabá, Mato Grosso, do país, do planeta, não é? Afinal de contas, internet sabe como é que é. E também pelo site www.gacetadigital.com.br. Dito isso, professora Rosa Neide, satisfação em recebê-la de novo aqui, não é? De novo, vamos falar de muita coisa e eu quero começar perguntando sobre essas diligências que a senhora vai liderar a partir de amanhã, também conhecido como sábado, lá no Pantanal. A senhora e outros tantos, qual o objetivo específico desta diligência ou dessas diligências e quem irá com a senhora? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É um prazer estar aqui com vocês, com aqueles que nos acompanham. É um momento muito difícil do país, do estado de Mato Grosso. A gente sempre viu queimadas, né? Eu estou aqui há 40 anos. Cheguei a Mato Grosso, entrei em sala de aula para ser professora. Estava conversando com as minhas filhas hoje, que às vezes as crianças pequenas não iam à escola nessa época, que já era a época de chuva, quando chegava em setembro. Às vezes eu ficava lá, de 35 alunos, vinham 5, vinham 6, porque era município de Arenápolis, chuva forte, uma semana chovendo, e os meninos tinham dificuldade de deslocamento. E a gente vê as mudanças climáticas aí, nessa situação. Você está vendo a escassez de chuva ano a ano. E a gente chega a essa tragédia. Ano passado a gente viu toda a região amazônica pegando fogo. E esse ano aqui a gente vê os nossos 3 biomas, né? A gente vê o Pantanal, a gente vê o Cerrado e a Floresta Amazônica também pegando fogo. Então, desde o início dessa situação, começou a aumentar o número de focos, já estamos quase em 20 mil focos de fogo no Pantanal. Então, a conversa com o presidente Rodrigo Maia, com os outros da mesa diretora da Câmara dos Deputados, com a liderança do Partido dos Trabalhadores, tomou-se a decisão de pedir a criação de uma comissão externa suprapartidária. Nós temos 25 deputados e deputadas dos diversos partidos, né? Muita gente ligada à defesa do meio ambiente, que em todo partido normalmente tem os defensores de animais, de meio ambiente, que está compondo essa equipe. E aí eu sou a coordenadora e foi logo definido fazer uma diligência em loco para ver o que está acontecendo de fato, né? Estamos vendo através da imprensa, mas vamos no local, vamos conversar com os bombeiros, com a SEMA de Mato Grosso, a secretária está acompanhando, já fizemos reuniões. Ela vai junto, a secretária? Vai sim. Malren? Vai junto. E já fizemos reunião nacional com a participação dela, com a participação de todos que estão envolvidos na discussão da Câmara, junto com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A Assembleia aqui também fez uma reunião. O presidente da Comissão de Meio Ambiente é o deputado Avalone. O deputado Lúdio Cabral fez uma audiência pública, participamos também, a Comissão Nacional já participou.
E nós vamos conversar com ribeirinhos, com o homem pantaneiro, com o fazendeiro, com o cidadão comum que vive no Pantanal, com o povo quilombola que vive no Pantanal, com indígenas que vivem no Pantanal. Então, amanhã, sairemos daqui às 7 da manhã, vamos fazer todo o percurso na Transpantaneira, vamos fazer a visitação no local, lá em Porto Cercado, onde está o comando da operação. Estamos, assim, entristecidos, porque num bate-cabeça o Exército não está na linha de frente ainda. O presidente Rodrigo Maia já fez essa conversa com o Ministério da Defesa e a gente ainda não viu, tanto que aqui no Estado o Exército já se colocou à disposição, mas precisa dessas ordens. Do comando lá de Brasília. Lá de Brasília. Enquanto a burocracia fica empatando, né, a gente está vendo o fogo se alastrando. Então, vai até lá, na volta, vamos fazer uma reunião à noite, num dos hotéis, vamos fazer uma reunião onde vão indígenas, vão ribeirinhos, vamos ouvir a todos, e de manhã em Poconé, no domingo de manhã, junto com o prefeito, a prefeitura lá, organizando, com as entidades, também vão fazer uma reunião, porque o presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, já está hoje à noite aqui em Cuiabá, chegou há pouco, e estará para ouvir a comunidade lá em Poconé. Vai visitar, vai retornar e vai reunir a comunidade em Poconé no domingo. Iniciativa dos parlamentares, mas exatamente a iniciativa da professora Rosa Neide aí, que está trazendo aí vários deputados. Boa iniciativa essa, né, professor? Porque não partir da gente aqui, da gente que eu falo, do nosso povo aqui, a preocupação aqui vai partir de quem? O professor aqui saiu na frente. Exatamente, Paulo, eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas, professora e deputada federal Rosa Neide, eu gostaria muito de aprofundar um pouco mais a resposta que a senhora acabou de nos dar. Mas antes de pedir para a senhora aprofundar, eu gostaria de ler um trecho de uma fala da senhora na Câmara Federal no dia 1º de setembro. Entre aspas, não há precedente na história em relação ao que acontece em 2020. Sempre tivemos queimadas na Amazônia. Entretanto, desta vez há uma apreensão sem precedente ao bioma do Pantanal. Estamos sofrendo e vamos sofrer muito mais as consequências de ver toda a vegetação que cobre a grande área do Pantanal sendo varrida. Hoje, as pessoas tossem e não sabem se estão tossindo porque estão gripadas, porque têm Covid ou porque estão inalando fumaça. Fecham aspas. Antes de pedir para a senhora aprofundar um pouco mais, somando esse trecho da fala da senhora com a resposta anterior, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Deputada, não está atrasada esta comissão formada pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal em especial? Porque, veja, tanto a senhora falou, como todos nós sabemos, que isso é corriqueiro, isso é todo ano. O ano passado foi um desastre. Este ano o desastre é muito maior. Por que não se criou essa comissão muito antes? Uma vez que houve todo mesmo, um desmonte da parte de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente. A gente não pode esconder essas coisas. Por que a Câmara Federal não criou essa comissão muito antes? Veja bem, professor Lorenberg, concordo plenamente com a sua fala. Eu estou no Congresso há 1 ano e 9 meses, né? E na Câmara, a gente tem uma comissão externa que tratou de queimadas, que foi criada no passado. Mas como houve um foco muito grande na área de floresta, essa comissão se deteve à floresta. O Pantanal, que é manejo, teria que ser... As queimadas do Pantanal, que sempre aconteceram, elas acontecem fazendo manejo dos resíduos, né, de capim, de gramínea, do quilo que sobrou, mas é chamado o manejo na época da chuva. Se maneja em dezembro, algumas queimadas, porque a chuva vem em seguida, não corre o risco de um incêndio. Então, como ano passado o Pantanal teve alguns pontos de foco, mas nada sem controle, então o foco ficou na região amazônica. O mundo olhou para o Brasil queimando a Amazônia brasileira. E neste ano, o Cerrado, que sempre queimou, mas queimou muito em 2019 e queimou mais em 2020, está queimando mais em 2020,
A floresta amazônica também está queimando e nós tivemos agora o Pantanal inteiro queimando. Então, desde o início, quando começou as queimadas, a gente começou a fazer o movimento na Câmara. E como nós estamos num processo de pandemia, as comissões estão todas paradas. As comissões não estão em funcionamento. Inclusive a comissão da queimada, externa da queimada, ela está paralisada. Então, houve um acordo que só votaria questões relacionadas à pandemia. Isso foi um acordo de todos os líderes, até para apressar algumas votações, para não ficar num debate que um não concorda, ideológico e tal, e o Brasil parado. Então, isso aconteceu e estava dando certo. Quando começou, e a minha conversa, eu de público agradeço ao presidente Rodrigo Maia, agradeço ao líder Enio Verri do Partido dos Trabalhadores, quando eu disse para ele que não podia mais dormir de tanto ver animal queimado aqui, e todos nós intoxicados de fumaça, porque esses animais que estão morrendo, muitos deles só existem no bioma do Pantanal. Muita dessa vegetação que está acabando só existe neste bioma, que é Brasil, Bolívia e Paraguai. E a grande maioria do bioma, são 190 mil quilômetros quadrados, 150 mil está no Brasil, 12 mil na Bolívia e 20 e poucos mil no Paraguai. Então, assim, e a Bolívia queimando também. Então, assim, pode acabar coisas, destruir agora e não tem mais volta. Então, o presidente Rodrigo Maia, foi 2 dias antes dele anunciar o Covid, ele de ofício aprovou a comissão. Aí você tem que falar com cada líder de partido e sem estar presencial, as pessoas todas envolvidas nessa questão de política agora, de convenções. Então, a gente ficou quase 15 dias para conseguir colocar todo mundo. E no dia que levou os nomes, no mesmo dia ele aprovou e vai instalar na segunda-feira, já autorizou a diligência. Você tem toda a razão. O Pantanal tem que ser planejado. A Universidade Federal de Mato Grosso e a Universidade do Estado têm todos os estudos, tem todas as pesquisas. Nós temos aqui um dos melhores pesquisadores em solo do Brasil, que é o doutor Eduardo, da Universidade Federal de Mato Grosso, está aqui no Mato Grosso. Nós temos a doutora Michele Sato, nós temos os doutores da Unemate, nós temos a professora Solange da Unemate, que apresentou na audiência pública material riquíssimo. Então, Mato Grosso não precisa trazer estudiosos de fora. Os cientistas de fora podem vir para nos ajudar, mas está tudo aqui. Eles estão demonstrando claramente, Paulo e Lorenberg, eu que gostaria, só tenho filhas, não tenho netas, gostaria de ter, e se tiver, gostaria que o planeta continuasse existindo para elas viverem, e todos nós. Quem é a mãe ou o pai que tem um filho, uma filha, e teme que nós estamos chegando ao fim, provocado pelas nossas próprias mãos, né? O Pantanal é a maior área úmida do mundo. E ele é um corredor entre aqui o centro-oeste e o sul do Brasil. Se nós começarmos a secar esse corredor, aí tem gente dizendo que está drenando uma área para plantar. Para que drenar a área de Pantanal para plantar? O que é que nós queremos com isso, com tanta terra que a gente tem? Então, isso é um processo histórico. Eu moro em Diamantino, me considero diamantinense. O Rio Paraguai nasce exatamente entre Alto Paraguai e Diamantino. Ali é o Planalto Pantaneiro. Vê as nascentes como estão. Que é outro que está morrendo, né? Que é ao longo da história. Não vou dizer que é governo A, governo B, esse negócio de jogar pedra nas pessoas, não é assim o meu trajeto. O que eu defendo nos governos anteriores foi a fiscalização. Foi o papel do IBAMA, do ICMBio. Isso sim, agora totalmente destruído. Nós temos que fazer essa comissão externa para, como você disse, fiscalizar, investigar o que está acontecendo e responsabilizar, para não acontecer no ano seguinte e depois. Inclusive, eu vou, enquanto até comunicador, como jornalista, eu vou ficar aguardando ansiosamente pela radiografia que for oriunda aí desse trabalho que os deputados estão começando amanhã a fazer lá no Pantanal, para a gente ver realmente, né, aonde realmente se o negócio é criminoso realmente, se são os... Eu estava comentando com a minha mãe hoje, a gente estava indo lá do CPA, professor, para Várzea Grande, não é? Eu comentei com ela, inclusive, faz tempo não, eu nunca vi Cuiabá e Várzea Grande tão tomadas pela fumaça como agora, não é? E aí, professora, o deputado estadual Carlos Avalone esteve aqui, onde a senhora está sentadinha aí, há uns 40, 50 dias atrás, e falava de uma denúncia dessa hipótese de incêndio criminoso. Teria nascido lá numa aldeia e tal. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Malren, também veio aqui e constatou que realmente já foi levantado
oficialmente que houve ação criminosa lá. Já temos esse ponto de partida, não é? O que vocês vão fazer lá é aprofundar e saber outras vertentes, é isso? Com certeza. E como a Universidade do Estado e a Universidade Federal estão juntos, e eles estão recolhendo todos esses dados a partir do INPE, a partir de tudo que a gente tem de tecnologia, que mostra nas minúcias o fogo, onde ele começou, para onde ele se espalhou, né, como é que aconteceu o fogo, e já tem a listagem de onde o fogo começou. Então não adianta ficar jogando pedra, agora dizer, foram os índios, foram os minhoqueiros, foram os fazendeiros, né? Está tudo claro, o satélite mostra claramente, tem a origem do fogo. Então, assim, claro que há uma mudança climática aparente, está tudo muito seco, né? E o Pantanal diminuiu a sua quantidade de água, as chuvas diminuíram. Tudo isso ajuda a provocar, depois do Lago de Manso, tudo isso, o Rio Cuiabá, a quantidade de água que chega ao Pantanal. Então, nós temos uma história disso, né? E nós temos os pesquisadores que vão acompanhar os dados de satélite e vamos cobrar, colocar o dedo na ferida. Quem começou o fogo? Né? Eu não quero agora, em momento nenhum, enquanto coordenadora desta comissão, jogar pedra em ninguém. A gente tem que fazer o levantamento, corrigir o que foi feito esse ano, para não deixar acontecer no ano seguinte. E cobrar, para né? não estarmos aqui na bancada de novo, falando que não, em 2021 a fumaça dobrou, em 2022 triplicou. Então, né? Nós temos que tomar providências agora. E a cobrar Mauri tá junto, também, todo mundo. cobrar providência também, assim, eu vi notícia dessa semana que o Exército estaria mandando 50 homens para lá. Mas 50 homens, para um tamanho que é o Pantanal, é muito pouco mesmo. E aí, assim, cobrar mais eficácia no sentido de ter, não depois que o leite derrama, né? Sim. Mas para a questão da prevenção, né? Que você falou aí do ICMBio, você falou também do IBAMA, que o professor criticou também aqui, que aquele sistema foi desmontado, né, professor? Foi todo desmontado. E que precisa ter essa atenção aí, porque senão vai ser tragédia anunciada. É o que a professora acabou de dizer aqui. Ano que vem vamos estar aqui falando, infelizmente houve tantos % a mais de incêndio lá no Pantanal. E aí vocês vão ficar, então, vocês vão amanhã e vão pernoitar por lá, então? Sim, e vamos voltar só no domingo após o almoço. E em seguida, né, na próxima semana, a gente já tem reunião da comissão externa e essa comissão agora vai ter reuniões semanais. A equipe toda vai estar articulada, a Câmara já designou pesquisadores da própria Câmara, assessores da Câmara para começar o trabalho, as universidades já se colocaram à disposição, várias instituições, aqui não vou citar todas, porque nós temos mais de 20 instituições do Estado de Mato Grosso que tem pesquisa do Pantanal, que está junto conosco. Então, assim, todos esses pesquisadores estarão juntos. Nós não podemos deixar o IBAMA de fora, o ICMBio de fora, o INPE de fora. Nós não podemos negar ciência. Esse negócio de negar a ciência, como o governo federal fez a vida inteira, dizendo, a primeira coisa que o governo fez foi dizer que o satélite do INPE estava mentindo, que os dados de queimada na Amazônia no passado não eram verdadeiros. Todo mundo assistiu. O mundo olhando, nós tínhamos um dos melhores satélites. Agora está fazendo um contrato milionário com outro satélite. Sendo que nós temos satélite que era referência no mundo, nos dados da Amazônia brasileira. Ninguém nunca pensou de que hoje o mundo olhasse ao Brasil queimando a maior área úmida do mundo. É a área úmida que nós estamos vendo o fogo tomando conta. Então a área não é mais úmida, porque ela está toda cheia de fogo. Ficou sólida. Deputado, só uma perguntinha. Isso significa dizer que essa comissão terá, durante toda essa atual legislatura, é isso? É isso. Nós vamos ter um prazo. Na instalação segunda-feira, a gente vai determinar 60, 80 dias, 360 dias de prazo. Nós estamos fechando isso, né, porque aí a gente ouve os especialistas para ver qual é o tempo necessário para um relatório. Um relatório que a gente vai procurar que o governo federal assuma a responsabilidade, como está no artigo 20 até o 24 da Constituição Brasileira, que as águas é de responsabilidade federal. O controle do meio ambiente é interfederativo, governos municipais, estaduais e federal, na liderança do governo federal. Então, o governo federal, por exemplo, já tinha que ter instalado, junto com o governo do estado, um gabinete de crise aqui. Todos os 3 representantes aqui, Poconé, Barão, todos os municípios que estão queimando, junto com o Mato Grosso do Sul, não tem nada e União. disso. É verdade. Professora, esse negócio de preço alto, isso aí
não sei se tem boicote. O que a senhora pensa sobre isso aí, não é? Porque vira e mexe, quando mexe aqui com a situação dos agricultores, aí, na verdade, coloca-se a culpa nos agricultores, quando na verdade pode não ser, né? Mas o que a senhora pensa sobre esse momento aí, porque ano passado tivemos a carne, aí depois foi o feijão, e todo ano tem uma situaçãozinha assim. O tomate. Mas veja bem, o governo, esse atual governo, tem o olhar que o Estado deve ser pequeno, né, muito pequeno, e que o mercado se autorregula. E eu não quero um Estado também pesado, que ele intervém diretamente na economia, mas eu quero um Estado que regule também. Porque, por exemplo, os estoques reguladores do país foram ficando na mão do mercado. E o governo passou a não ter estoque regulador. E aí o próprio governo disse, as pessoas estavam ficando desempregadas cada dia mais. Com esse auxílio emergencial de R$600, e para nossa tristeza, fica claro que as pessoas foram ao mercado comprar alimento e desregulou o mercado, porque enquanto as pessoas estavam passando necessidade, ninguém estava enxergando. Mas aí as pessoas compraram, o estoque diminuiu, o governo não tem estoque regulador. Mas a China veio e comprou tudo que tinha aqui no estoque, né? Também, e o governo acha bom isso, vamos exportar, sem lembrar que temos mais de 200 milhões de habitantes. E quem são os habitantes? Quem tem emprego, quem não tem, quem compra e quem não compra. O Brasil não controla isso. O Brasil é um país que agora, neste governo... É o livre comércio, né? Claramente disse, olha, o mercado é livre, ele se autorregula. Eu acho que o mercado tem regulação mesmo, própria em algumas questões, mas o governo tem que ter a clareza e o planejamento. Se ele não tiver, acontece o que acontece. Aconteceu com arroz, vai acontecer com óleo de soja, vai acontecer com outros produtos, porque o governo acha que ele não pode ele não pode participar desse controle da economia. Professor, eu vou fazer uma perguntinha básica para o senhor também nesse sentido aí, com a sua experiência aí. Hoje o presidente Bolsonaro esteve aqui no Mato Grosso e com o lançamento dessa... Aliás, a safra que está sendo colhida, ela, segundo os analistas, será recorde mais uma vez. Ou seja, segundo a Tereza Cristina, teremos essa super safra aí, ela meio que nivelará a situação, meio que amortecendo esse drama todo que está se vivendo aqui agora. Então, podemos ter dias melhores aí? Podemos ver com otimismo? Paulo, eu tenho uma opinião um pouco diferenciada, amigos, porque a grande safra é soja, milho e algodão. Nós não comemos. Não é arroz. Não é feijão. Eu me lembro muito bem, mas muito bem, da década de 80, deputada, onde havia, por parte do governo estadual, sobretudo, um incentivo, um estímulo para a produção de arroz. E o Mato Grosso foi o grande produtor de arroz. Hoje não é mais. O Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, o Rio Grande do Sul, que recentemente era o grande produtor de arroz do país, caiu muito em quantidade de produção neste ano de arroz. Então não irá melhorar coisa nenhuma. E aí eu quero fazer uma outra afirmação. É preciso, sim, um maior planejamento governamental. Se não tiver esse planejamento governamental, se não estiver o estímulo à agricultura familiar, se não estiver o estímulo à produção de arroz e de feijão, nós teremos esse quadro repetindo no ano que vem, repetindo no ano que virá e assim por diante. Você concorda com o professor aqui? Professora, Plenamente. você acha que o professor... Aliás, o governo federal acabou de comprar e importar 400 mil toneladas de arroz, Você não imagina, é? um território desse tamanho, a gente tem que regular o nosso mercado comprando de fora. Então é o que o professor Lorenberg disse. O que a gente come, quem planta é agricultura familiar, em quase tudo, né? Agora, se nós vamos aumentar a produção de soja, de algodão e de milho, que equilibra um pouco a balança comercial, mas nada disso vai para a nossa mesa. Quando a gente fala do milho, é o milho que vira farelo lá fora e que vira ração. Não é o milho que a gente come pela nossa cultura, não. Esse é da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é que tem que receber o planejamento
E o incentivo, o subsídio do governo para equilibrar. Por que não tem arroz? Porque dá mais lucro plantar soja. Então, aí daqui a pouco o território é só soja. Se quebrar, a Austrália plantar muita soja, Estados Unidos plantar muita soja, a China comprar deles, nós vamos fazer o que aqui com soja? Então, assim, não tem planejamento. E o país começou a olhar o lucro, só o lucro. O que dá lucro, eu faço agora, no imediato. Não tem uma organização. E o pior é que nem vira emprego, né? Se, por exemplo, viessem as indústrias para cá... E não paga imposto. E aí ficaria melhor, porque aí seria... Quem paga imposto é arroz e feijão. Que coisa isso, né, rapaz? Ó, tem uma participação via WhatsApp aqui, uma pergunta para a professora deputada federal Rosa Neide. Vamos ver quem está aqui no painel, quem está perguntando. Atenção. Boa noite. Meu nome é Webs Silva, do Jardim Mossoró de Cuiabá. Pergunta aí para a deputada, existe um plano para novos concursos na área do meio ambiente? Concurso para SEMA, IBAMA, brigadistas, bombeiros, polícia ambiental. Entendo essa é a força auxiliar urgente. Se tiver planos e remanejo ambiental e pessoas para executar, pode ajudar. É o Webs Silva. O Elbis tem um nome diferente. Muito obrigada pela pergunta, Elbis. Nós estamos num governo que não quer mais concurso, né? A primeira coisa é que o funcionário público não é necessário. E como o próprio professor Lorenberg disse, os órgãos ambientais, junto com os órgãos da administração pública, mas especialmente os ambientais, o governo veio ao longo dos anos agora, principalmente os últimos 4 anos, e nestes últimos 2 anos, fortemente desestruturando, né? Querendo modificar a legislação. O que o ministro do Meio Ambiente falou? Vamos aproveitar a pandemia e deixar passar a boiada. A boiada está aqui em fogo, né? Em chamas. A boiada que ele chamou foi essa chama. A boiada está morrendo. A boiada morreu, mas a chama ficou, né? Então, é nesse sentido. Realmente, o que você disse tem toda razão. Tem que reestruturar esses órgãos. No momento desse, eu recebi uma chamada anteontem e fiz uma reunião com algumas aldeias indígenas. Eles querendo ser brigadistas. E o ICMBio tinha esse treinamento, também tirou. Então, assim, se eles falam, como nós vamos apagar o fogo se nós não temos equipamento, não temos treinamento, nós vamos morrer. Então, a quem a gente pede socorro? E aí a gente pergunta ao governo, a quem pedir socorro, né? Ô, professora, a propósito, já que a senhora tocou nessa história de índio aí, rapaz, a senhora tem uma lei que foi aprovada aí, por conta da pandemia, que dedica toda a atenção, reforça a atenção às aldeias indígenas. Eu queria que a senhora comentasse, na prática, o que isso já está funcionando, ou vai funcionar, com a aplicação dessa lei? Veja bem, essa lei a gente escreveu a muitas mãos, eu apresentei o projeto de lei 4122, que era um plano de emergência para o período de pandemia para atender povos indígenas, que são os povos originários, os povos quilombolas, os povos tradicionais de matriz africana e outros povos tradicionais. Foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, num acordo com o governo, fizemos as discussões, fez o acordo e aprovou. Aí o governo cortou 22 itens. Desses 22, 5 itens, o STF mandou cumprir de imediato, porque era a questão da água nas aldeias, a questão das informações, isso já está acontecendo, porque o indígena não tinha nem como informar, acesso à tecnologia, contratos de satélite para dar acesso à informação nas aldeias, a questão das UTIs direcionada aos povos indígenas. A gente sabe que a alta complexidade do SUS é para atender a todos. Mas como os hospitais estavam cheios, principalmente Barra do Garças, o prefeito sofreu muito, falou muito comigo, com o governo do estado, fizemos reuniões aqui com a presença da SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, e avançou bastante. Depois da lei aprovada, o Congresso também derrubou os vetos do governo e a gente já tem alguns planos, entrega de cestas básicas para os povos indígenas. Isso já está ocorrendo, nós estamos em falta ainda com alguns povos, mas na maioria a FUNAI já entregou. Estamos acompanhando agora ponto a ponto da lei. Tem a comissão... E o salário que estava previsto na lei também vai ser pago? O projeto de lei previa aí o pagamento de um salário mínimo, não é? Sim. Esse foi vetado? Esse foi vetado e foi derrubado o veto, mas no acordo para ele pagar a mesma ajuda emergencial que estava dando às demais pessoas. O problema é que em muitas aldeias os índios não têm acesso a telefone, não tem o aparelho de telefone. E há a obrigatoriedade de que um telefone por pessoa.
E aí acertou as associações indígenas para fazer o cadastro, criou uma outra metodologia e eles estão acessando já também esse auxílio emergencial. A senhora falou a várias mãos, o várias mãos, porque foi a senhora, foi quem mais? Não, eu apresentei o projeto é de minha autoria, mas a relatoria foi da deputada Joênia, que é a deputada Depois foi aprovado indígena. pelo Senado também. Depois foi aprovado por todo mundo, Senado e Câmara. Aqui no Estado, o senador Wellington Fagundes ajudou nas reuniões, o senador Fávaro ajudou, o senador Jaime ajudou. Os senadores foram muito parceiros nessa organização aqui. Professora, eu estava vendo aqui um negócio, rapaz, eu queria que você comentasse aqui. A senhora que é da área da educação, antes de entrarmos na questão da política partidária. Parece, a Caroline imprimiu para mim aqui, eu não sei onde eu coloquei. Está aqui. Brasil avança no IDEB. O Brasil avançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, em todas as etapas de ensino. E aí, do primeiro ao quinto ano, cumpriu aí a meta de qualidade nacional estabelecida para 2019. Os resultados foram divulgados no último dia 15, agora essa semana, pelo Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Como que a senhora avalia esse, já que é uma pasta que a senhora conhece muito, é um índice importantíssimo esse, não é? E em meio a tantas situações aí, houve esse dado positivo. Como é que você avalia aí? Não, o IDEB foi criado quando Fernando Haddad era ministro da Educação. O IDEB ele é um índice bem planejado, porque ele conta a proficiência dos estudantes, faz a prova, vê se aprendeu ou não aprendeu, e também o número de alunos que estão na escola, que permanecem estudando. Se houver evasão, a nota da escola diminui. E se houver desistência no meio do percurso escolar, também a nota da escola diminui. Então, a tentativa do IDEB é mostrar que o aluno deve matricular, permanecer e aprender, né? E o IDEB quer chegar no final com essas avaliações. Então, desde que ele foi criado, os anos iniciais, que vai até o quinto ano, o Brasil avançou. É uma única professora, normalmente nas redes municipais. O Mato Grosso não, o Mato Grosso é bem equilibrado esse negócio de rede estadual e municipal no atendimento. Mas no restante do Brasil, a grande maioria dos alunos do primeiro ao quinto ano estão nas redes municipais. Aqui também a maioria mas o Estado ainda atende muito também. Aí os anos finais do ensino fundamental já dá um pequeno recuo. E no ensino médio, o Brasil nunca atingiu a meta. De novo, agora não atingiu. Mato Grosso também não atingiu. Eu fui secretária de Educação, também não atingiu a meta. Agora, Mato Grosso recuou, que foi, acho que o primeiro que eu vi recuo desde que começou o IDEB, foi nos anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano. Mato Grosso, que teve 5,8 na avaliação passada, teve 5,6 agora. Então, recuou um pouquinho. E depois dessa pandemia, a gente vai ter recuo muito maior. Se o Brasil não tiver uma estratégia de recuperação dos estudantes, nós vamos ter muito mais recuo. Porque é outra coisa que está acontecendo de tragédia no Brasil é o Ministério da Educação. Desde que começou o governo Bolsonaro, o Ministério da Educação, eu acho que é o pior ministério do governo, ele não disse para que veio. Já é o terceiro ministro, quarto, se a gente considerar aquele que foi nomeado, depois mentiu no currículo e saiu, são 4. Mas que tomou efetivamente posse, são 3. E nenhum discutiu a educação básica, chamou os estados para discutir, chamou os municípios. Então, o Brasil está muito ruim nessa questão da educação. Essa nota agora de 2019 foi a prova feita no início de 2017. Então, a prova é feita no início de 2017 e 2 anos depois é que sai a avaliação. Então, não é uma avaliação deste ano, né? E aí, nós temos agora 2022 para fazer prova. Aí nós vamos ver outro resultado. Aí nós vamos ver que vai ser muito ruim se não houver um aprimoramento nas políticas da educação neste momento. Professor Lorenberg, eu queria partir para a política. O senhor quer abrir aqui o ciclo ou eu abro? Como é que é? Porque política partidária que eu estou falando, não política educacional, que se deixar ela ganha, ela pega corda e vai embora. Vou falar só de educação. Vamos falar de... o Barranco agora é oficialmente candidato aí ao Senado dessa suplementar que tem aí. Só teve lá na convenção dele? Com certeza. Eu fui uma das pessoas que mais incentivei o deputado Valdir Barranco nessa candidatura. E aí, como é que a senhora avalia aí nesse vácuo deixado aí pela juíza Selma?
Então, a ex-juíza, né, fez uma campanha de honestidade, probidade, né, apelidada de Muro de Saias. A gente viu o resultado, né? Melhor deixar para trás. E agora, eu vejo assim, a gente tem 2 senadores, efetivamente, em Mato Grosso, senador Jaime Campos, senador Wellington Fagundes. São 2 pessoas, boas pessoas, têm um bom relacionamento, não tem problema nenhuma dificuldade de discutir as questões com eles. Entretanto, são 2 pessoas mais ligadas ao centro e à direita. E nós não temos o equilíbrio. Cada estado do país, o Distrito Federal, tem 3 senadores, né? É bem equilibrada a representação. Diferente da Câmara, que você tem 8 em Mato Grosso, 24 no outro, 50 no outro, você tem proporcional ao número de habitantes. Então, o Senado é o equilíbrio, né? Então, eu acho que o Estado tem que ter essa inteligência na hora de votar. Por isso, ele tem que ter um voto diferente. Porque a representação... Agora vem reforma administrativa. Esse governo acha que deve destruir as carreiras de Estado. Quer dizer, quando ele deu aquele pito, o governo Bolsonaro, o senhor Bolsonaro deu aquele pito no fiscal do IBAMA, que disse que ele estava pescando fora do ambiente que podia pescar, ele disse naquela época que ia demitir o rapaz. Quer dizer, ele focou no IBAMA desde aquela pescaria dele antes de ser presidente da República. Então, se eu sou presidente da República e eu não tenho funcionário de carreira, eu posso virar um grande ditador, porque as pessoas vão ter medo de levantar a questão. Por exemplo, o governador do estado, o pessoal da carreira, né? As pessoas que estão no estado de carreira que mantêm a política pública, dá continuidade da política pública. Agora ele quer destruir tudo. Então, lá no Senado, nós precisamos ter votos de um lado e de outro, para equilibrar a discussão. E o barranco então, seria providencial, né? Por isso que eu acho que aqui em Mato Grosso precisa de um voto que vai ser do lado mais do trabalhador, do povo, das políticas, dos menores. Nós vamos estar, inclusive, abrindo uma rodada aqui bem ampla, não é? Para ouvirmos os candidatos, não só o Barranco, outros tantos aí que estão, para saber o que pensa cada um deles aqui no Opinião. Nessa bancada, nos próximos dias, a gente vai estar divulgando. Professor. Deputada, eu gostaria de fugir um pouquinho, posso? Opa, o senhor foge para onde você quiser. Deputada, na primeira vez que a senhora veio aqui, eu cobrei da senhora o resultado de um projeto de lei que a senhora apresentou, que é 1659 de 2019, que tratava exatamente, ou melhor dizendo, desculpa, é esse mesmo. É o 1142. Que proíbe pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha de assumir cargo na administração pública, seja direta ou indireta. A minha pergunta, mas eu quero associar um outro projeto que a senhora apresentou. Sim. A minha pergunta, esse projeto já foi aprovado e onde ele está? Somando a outra questão, o projeto de lei 3793, também de 2019, de autoria da senhora, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informações sobre a existência da Lei Maria da Penha como requisito para expedição de alvará. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, juntando esses 2 projetos. E eu vou pedir para a senhora ser máximo breve. Não, eu agradeço muito a Lorenberg de levantar essa questão. O projeto está já com o designado relator, está na Comissão da Mulher, e ele não foi votado ainda exatamente por esse acordo de, na pandemia, votar os assuntos da pandemia. Mas os 2 estão bem encaminhados, com parecer, e eu tenho a expectativa que ainda agora, nesse segundo semestre, ele consiga ser votado. Eu estou até com material para entregar, por exemplo, o salão de beleza. Quando ele tiver o alvará, ele tem um material para as pessoas que forem lá receber esse material. Nós precisamos melhorar muito. O índice de violência contra a mulher aumentou muito nessa pandemia. E todos os dias aumenta, né? Nós temos que avançar muito nessa questão da Lei Maria da Penha. Ô, professora, voltando para a política, posso voltar para a política? Por favor. Que bom. Eu estou brincando, viu, professor? Fiz à vontade aí. O Julier também vai tentar beliscar aqui. O Julier, que já tentou várias vezes aí, vai tentar de novo, pelo PT dessa vez. E a senhora vai subir no palanque lá para pedir voto para ele. Com certeza. A professora Vera Bertolini é a vice, professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Acho que é importante essa diversidade de candidaturas. As candidaturas, né, a partir do dia 27, é que as pessoas vão ter já totalmente a segurança das campanhas, porque ainda está no processo de registro, de documentação. E aí, depois disso, a gente vai colocar a mesma escuta da população, ouvir a população,
fazer uma discussão com a população. Então é muito importante esses registros, Entendi. depois todo mundo na rua fazendo campanha. Professora, falando no âmbito do Partido dos Trabalhadores nível nacional, não é? Antes de falar do PT nacional, eu quero que a senhora faça a seguinte avaliação comigo, dê a sua opinião crítica. O presidente Bolsonaro esteve aqui hoje no estado de Mato Grosso, ele mais uma vez foi ovacionado, ele foi assim, de forma efusiva. E não foi no estado de Mato Grosso, foi em Goiás, para citar o Centro-Oeste, foi também no Nordeste, Ceará, Bahia, não é? E teve também no Norte, em Belém do Pará, enfim. Tem havido essa manifestação efusiva de jogando o cara lá nas alturas. Aonde que está, então, a justificativa para essas críticas todas que não só o PT faz, PCdoB, especialmente os partidos de esquerda, ao governo Bolsonaro, sendo que o respaldo popular está sendo verificado nas ruas? Ele tinha em torno de 30%, caiu bastante antes do auxílio emergencial, que ele queria pagar R$200, depois a Câmara e o Senado aprovaram R$600. E ele navega um pouco nisso, né, com as redes sociais, ele chegou na população. A gente está vendo aí, as pessoas cadastram pelo telefone e depois o número do telefone começa a receber inúmeros vídeos e alguma coisa que também já foi para a justiça sobre isso, o uso do cadastro das pessoas para propaganda indevida. Então o Brasil precisa avançar muito para as pessoas terem a consciência mesmo do que está acontecendo. Mas agora ele já mudou para R$300, essas coisas vão ter as respostas logo em seguida. Por exemplo, a população vaiou o governador do estado e aplaudiu o presidente da República. Se eu olhar o trabalho de um e de outro, não sou partidária de nenhum deles, acho que o governador do estado trabalha muito mais em relação ao estado de Mato Grosso do que o presidente da República. Está tudo queimando aqui no estado, a responsabilidade direta é do governo federal e ele não fez nada ainda. Prometeu 10 milhões, mas vai tirar dos municípios. Então, só para dar um exemplo. Então, a gente precisa avançar muito mais na consciência da população em relação ao que está acontecendo no país. Mas eu acredito que a população vai começar a enxergar. Agora falando do PT, Partido dos Trabalhadores. O PT, eu perguntei a mesma coisinha acho que foi ao Barranco que teve aqui também. O PT centra as suas principais esperanças, não é, no presidente Lula, no ex-presidente Lula, não é? Com todo o desgaste que tem havido Lula. Lula tem aí sobre si duas condenações, não é? Em segunda instância. Tem 8 processos aí que ainda estão no forno. Tem um desgaste realmente. E houve corrupção, a gente não, pelo menos na minha avaliação, houve corrupção na era PT. Eu não vou citar essa ou aquela, porque tem agora, inclusive, delações, algumas já foram admitidas, enfim. Mas eu queria saber se o PT não teria, na sua avaliação, que fazer uma reavaliação, como o PCdoB fez, de mudar um pouco o foco. O PCdoB, por exemplo, está mudando, inclusive, a logomarca, as cores, enfim, tirando os símbolos, que eu acho um crime, inclusive, crime entre aspas, né? Mas a senhora não acha que o PT tinha que fazer uma espécie de reavaliação? Porque tem lideranças boas no PT. Eu, por exemplo, já votei no Lúdio aqui no estado de Mato Grosso. O PT tem lideranças boas. O PT sobrevive sem Lula, na minha avaliação. Não é? Eu queria saber se a senhora não entende que podia fazer uma reformulação assim de não, sei lá, enterrar Lula, mas ver que há vida inteligente fora Lula, ou não? Paulo, eu convivo com 54 deputados e deputadas, são 44 homens e 10 mulheres do Partido dos Trabalhadores, tenho o maior respeito, a maioria conheci recente, tenho o maior respeito pela dignidade e a ética dessas pessoas. Né? Também tenho feito bastante reuniões com o presidente Lula e acho de uma humildade, de uma serenidade, de um ser humano sem palavras para descrever. E assim, os processos do presidente Lula, o tempo está demonstrando. Os 2 tesoureiros do presidente Lula, do PT que foram presos, o STF já disse que foi equívoco. Eles estão soltos e com o processo agora dito que erraram em relação ao processo deles. Os demais não estão presos de outros partidos. A grande maioria dos presos foram de outros partidos. O povo que estava na Petrobras, os diretores, ninguém era do PT. Agora, o PT estava na presidência da República. Né? O PT acertou em tudo? Não, tem erros. Onde não tem?
Teve corrupção? Teve, do Brasil, da história de chegada de Cabral até agora. Continua tendo. Fortemente está vendo no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro, as milícias, está tudo envolvido. O presidente Bolsonaro também está tendo corrupção? Total. A senhora já denunciou isso como parlamentar? Sim, o PT, nosso partido, tem mais de 30 denúncias oficiais com toda a bancada assinando. Aonde, por exemplo, toda professora? Toda a bancada assinando. Porque ele propagandeia, ele, o grupo, não é? Diz que não, que está 1 ano e 8 meses sem corrupção. Comprovada, denúncias há, mas eu queria saber se... Não, as denúncias estão sendo investigadas. Por exemplo, vou dar só um exemplo que é desse momento. A compra de cloroquina que o Bolsonaro fez dos Estados Unidos, dizendo que era para tratar a Covid. Nós já entramos com processo na justiça. Quantos milhões ele gastou e comprou dos Estados Unidos, que não sabia o que fazer com a cloroquina que estava lá. Então, assim, são coisas que a gente vai observando no cartão oficial da Presidência da República. Olha quanto Lula gastava, quanto Fernando Henrique gastava, quanto Lula gastava, quanto Dilma gastava, que foi a que menos gastou, e quanto está gastando agora. Cartão? O cartão corporativo da Presidência da República, né? Entendi. Então, essas coisas todas que estão aí no país, eu concordo com você, corrupção sim, agora os símbolos. O símbolo do PT é uma estrela, eu não trocaria essa estrela por nada, eu acho que a estrela é um negócio muito bonito. A cor vermelha, né? É da paixão, do amor, do nosso sangue. Não sei por que essa cor, eu não gostaria de mudar a cor. Acho lindo o verde e amarelo da bandeira do Brasil, que é de todos nós. A gente não pode dizer que a cor prejudica. Agora, a camisa do Flamengo, eu sou flamenguista, já mudou, perdeu ontem, né? Perdeu feio. Nem me lembro, mas já mudou minha filha. tantas vezes essa modelo, achei até que ficou mais feia na minha adolescência, achava ela mais bonita. É. Mas é isso, né? Não é o símbolo que muda, quem tem que tomar cuidado são as pessoas. Tem que tomar cuidado Ok. e fazer o que é correto. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma satisfação recebê-la mais uma vez no Opinião. Muito obrigada a você, Paulo, Uremberg. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E o que precisar. Amanhã nós vamos estar no Pantanal. Na volta, passo um relatório para vocês aqui, para vocês poderem divulgar. Cuidado lá no Pantanal, lá. Muita fumaça. Com certeza. Cuidado com as onças, com as patas Estão queimadinhas. queimadas. Ô, Vonei, um abraço também, que é o assessor de imprensa. Obrigado também, você, Lorenberg, até segunda. Até segunda e um grande e abençoado final de semana a todos nós. E segunda a gente vai entrevistar aqui outro congressista, deputado federal, Carlos Bezerra, do MDB. Vai estar conosco ao vivo às 7h30 da noite. A gente espera você um bom fim de semana, saudável, produtivo e abençoado por Deus. Fica bem, fica com Deus também.